você abra sua Bíblia junto comigo, que você está ouvindo aí em sua casa, em sua residência, aonde você estiver, abra sua Bíblia junto comigo, que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa manhã, em Marcos, capítulo 4 e versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Também não quero esquecer de agradecer a Deus pelo meu pastor Gilson Farias, do campo de lá de Ferno Velho, um homem de Deus, um homem que está nos guiando e nos fortalecendo na presença. Estou aprendendo muito com ele também. Que diz assim a palavra do Senhor: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: pois, por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? E sentiram-se um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Meus irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, o texto que ora nós lemos em Marcos, capítulo de número 4 e versículo 5, é o bastante conhecido nas Escrituras do Novo Testamento. Pois aqui Jesus estava justamente com seus discípulos, mas só que tem momentos que Jesus ele quer estar longe da multidão. Tem momentos que Jesus quer estar mais perto dos discípulos, e os discípulos aprendiam junto com ele. Sendo já tarde do dia, de um grande ensinamento que Jesus estava dando para aqueles que estavam ouvindo a palavra dele. Jesus estava pregando as parábolas. Jesus estava ensinando uma multidão. Mas tem momentos que Jesus quer ter a sós com os discípulos. Tem momentos que Jesus quer estar mais perto, que os discípulos estejam mais perto dele. A Bíblia nos ensina que, chegando, já sendo tarde do dia, Jesus ele dá uma palavra para os seus discípulos, e a palavra é: passemos para outra margem. Veja isso que é tão lindo, que Jesus não estava falando para os discípulos: vocês vão passar para outra margem, vocês vão junto para outra margem. Mas Jesus ele estava falando aqui: passemos. Jesus estava dizendo: vai ter um ponto de partida, vai ter um ponto de partida, mas também vai ter um ponto de chegada. Jesus disse para eles: passemos para outra margem. Mas você vai notar aqui
que nem tudo de Jesus ele vai revelar para os discípulos, porque Pedro é especialista na pesca, Pedro é especialista no mar, justamente como André, homens capacitados, e homens sabiam aonde o mar poderia ser levantado, mas só que a tempestade não diz o horário, a tempestade não diz o momento que vai se levantar, porque isso me ensina justamente para vocês também que estão ouvindo a palavra. Jesus não revela nem tudo para nós, porque se ele revelar que vai acontecer alguma coisa lá na frente, a gente nunca ia prosseguir, a gente não ia querer avançar. É preciso muitas vezes Jesus ficar em silêncio naquilo que vai se levantar na tua vida. Mas eu tenho uma palavra para você nessa manhã, é que quando se levanta a tempestade, não se preocupa, Ele está contigo também na tempestade, Ele está contigo também na dificuldade. Não importa o grau da dificuldade que seja, Jesus vai dizer para você nessa manhã, é que Ele está contigo, é que Ele está junto com você. Vai ter um ponto de partida, mas também vai ter um ponto de chegada. Aqui Deus vai me ensinar, é que Jesus convida os discípulos para sair, Jesus convida os discípulos para estar no barco, mas para estar no barco é preciso deixar a multidão. Para estar no barco é preciso se afastar da margem, porque na margem você não vai ter experiência, porque na margem você não vai ter relacionamento, é porque na margem você não vai ter intimidade. É por isso que quando Jesus pregou num barco, e Jesus pregando num barco o ensinamento, Jesus afasta o barco da margem, e quem está lá fora é a multidão ouvindo. Mas o que me chama a atenção é que 2 graus de pessoas estão ouvindo a mensagem. A multidão ouve a mensagem, os discípulos também ouvem a mensagem, mas só que a multidão está fora do barco e os discípulos estão junto do barco. Mas o que me chamou a atenção é que eles estão ouvindo a palavra, mas a intimidade é maior quem está no barco de quem está na margem. E o que me chamou a atenção é que os discípulos decidem sair da multidão, sair perto da multidão. Os discípulos decidem deixar a multidão para ter um grau de relacionamento com Deus. Oh glória! Quem tem um relacionamento com Deus não está conectado com a multidão, porque Jesus disse: quer passar para outra margem, você precisa deixar. Quer passar para outra margem, você precisa se afastar. Quer passar para outra margem, precisa desconectar da margem para estar conectado comigo no barco. Oh glória! Quando Jesus ele convida os discípulos, meus irmãos, Jesus ele está junto com eles, Jesus está perto deles. Mas só que você vai notar nesse texto é que os discípulos não dão a direção do barco para Jesus. Os discípulos não dão a direção para Jesus guiar o barco. Por que isso, Márcio? É porque Jesus é educado. Jesus ele estava justamente indo para um grau de nível aonde os discípulos deveriam ir. É na popa. E Jesus está descansando na popa. E eles estão justamente guiando a situação. E mais ainda, é que a tempestade não diz horário e não diz o momento aonde vai se levantar. Porque seria muito fácil quando a tempestade se levantasse dizendo: vou me levantar hoje, vou se levantar na tua vida hoje. Eu creio que nós temeríamos a tempestade.
Mas só que eles não notam é que a tempestade está vindo. Mas a ordem que Jesus deu para ele foi uma promessa. E a promessa é passar para o outro lado, oh glória. Mas só que passar para outro lado, pastor, é preciso ter dificuldades. Para passar para o outro lado, é preciso ter lutas. Porque a luta não vai te matar, mas a luta vai te ensinar. Quem está no barco contigo é maior do que a luta. Quem está no lado contigo é maior do que a tempestade. Quem está no lado de você é maior do que o vento. Mas só que Jesus não diz. Jesus não fala. Jesus só dorme na polpa, oh glória. Jesus só descansa na polpa. Mas só que eles tentam dominar aquilo que não pode dominar. Porque nem todas as vezes a gente vai controlar uma dificuldade. Não é todas as vezes que nós vamos controlar uma situação. Porque muitas das vezes a gente pensa pelos nossos ser que nós podemos ter força para controlar uma dificuldade. Mas não é toda dificuldade que nós podemos controlar. Não é toda luta que podemos pegar na mão e dizer: eu posso também, eu consigo também, eu vou fazer porque eu posso. Mas Jesus está dormindo, mas a presença está no barco. Jesus está descansando, mas a presença está no barco. Há uma aqui que me chama a atenção. É que Jesus descansa como homem. Aqui Jesus descansa como homem e como Deus. Porque diz: Jesus é homem e também é Deus. 100% homem, 100% Deus. Jesus está dormindo como Deus e como homem. Jesus está descansando como Deus e como homem. Mas só que eles estão querendo tomar a situação, colocar na sua mão e dizer: se ele mandou passar, eu vou conseguir passar. Se ele mandou avançar, eu vou avançar. Mas só que se levantou a tempestade. E a tempestade, o texto diz que é um grande temporal de vento. E as ondas iam por cima do barco. Mas espera aí, as ondas estão por cima do barco, mas Jesus está dormindo. As ondas estão balançando o barco, mas Jesus está dormindo. As ondas estão não avançando o barco, mas Jesus dorme. É porque Jesus está no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra de Onipotente, descansará. Oh glória! Jesus estava ensinando para eles: é tudo possível descansar na pior dificuldade que seja. É tudo possível descansar quando a tempestade se levanta. É tudo possível descansar quando o vento se levanta e o barco não avança. Porque, Márcio, se o vento se levantou, fica tranquila, fica tranquilo. É possível descansar na dificuldade. Você que está ouvindo nessa manhã, é possível descansar. Você que está aperreada, não sei o seu grau de dificuldade que seja, que está ouvindo essa live, você é possível descansar na dificuldade. Mas a porta está fechada, é possível descansar. Mas a minha família
toda caiu, mas é possível descansar. Mas se o barco não avança, é possível descansar, porque quem está num barco não é qualquer pessoa, quem está num barco é Jesus. Jesus está dormindo como homem e como Deus. Jesus está descansando como homem e como Deus. Jesus me leva justamente para um texto, justamente em Atos capítulo 2, capítulo 12, versículo 1, é que porque naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre algumas das igrejas para matar, e Herodes se agradou daquilo que estava fazendo. Em Atos capítulo 12, versículo 1 adiante, vai dizer que Herodes se agradou tanto daquilo que estava fazendo, é que ele pega Pedro, cheio de Deus, cheio da unção, cheio da graça, cheio do dom, cheio do Espírito Santo, para levar para a prisão, ser preso. E isso agradou a Herodes. E que Herodes queria fazer? Queria pegar Pedro e colocar na praça e apresentar ele, perguntando e dizendo: se Deus é Deus, por que não livra? Mas só que me chamou a atenção nesse texto é que Pedro está preso com 16 soldados. Os soldados perto dele, soldados na porta, soldados na saída, as cadeias fechadas com corrente, Pedro correntado. Mas o que me chama a atenção é que Pedro vai descansar. Oh glória! Mas Márcio, Pedro está preso, mas está descansando. Mas Márcio, Herodes está prendendo Pedro, mas ele está descansando. Porque a Bíblia vai dizer que ele vai dormir, ele vai descansar. Sabe por quê? Porque no versículo, justamente no versículo 4 e no versículo 5 adiante, vai dizer que quando Pedro dorme, há umas senhoras de círculo de oração que estão em casa orando, que estão em casa intercedendo por Pedro, dizendo: Deus, livra Pedro, Deus, tira Pedro, Deus, dá livramento para Pedro. Eu tenho uma palavra para dizer para você que está ouvindo. Tem pessoas que estão orando pela tua família, tem pessoas que estão orando pela tua casa, tem pessoas que estão orando pela tua vida, tem pessoas que estão orando pelaquilo que você tem. Por que, Márcio? Porque Deus nessa manhã é Deus de misericórdia na tua vida, é Deus de misericórdia na tua família. Há um grande livramento na tua casa. Elas estão orando. Quando elas estão orando, pastor, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor desce na prisão. Olha o livramento aí. Quando o anjo do Senhor desce na prisão, Pedro está tão descansado, tão dormindo, que o anjo desperta ele. Diz: Pedro, acorda. Pedro se levanta. Pedro cinge os lombos, calça os sapatos e vai. Mas aqui me chamou a atenção nesse texto é que quando Pedro se levanta, Pedro não está acorrentado, os soldados estão dormindo, a prisão está fechada. Mas quando Pedro avança o pé, oh glória, quando um Pedro coloca o pé, não sei se foi o esquerdo ou foi o direito, mas Pedro colocou o primeiro pé na frente, a Bíblia vai dizer
que a porta se abre, mas está fechada, se abre. Por quê? Porque quando a presença está presente, a porta vai ter que se abrir por ela mesma. Eu já tenho uma palavra para dizer para você: fica tranquilo, fica tranquila. Quando você coloca o seu pé na frente, é Deus dizendo: eu já estou abrindo para você, eu já estou fazendo para você, eu já estou operando para você. Pedro avança. E quando Pedro avança, a porta se abre. É quando, pastor, a gente vai para o shopping. E quando a gente vai para o shopping, a porta está se abrindo pela mesma. É o sensor. Deus estava dizendo e está nos ensinando: quando a minha presença está presente, a porta vai ter que abrir pela minha presença. Oh glória! A porta vai ter que abrir sozinha. A porta vai ter que abrir pela sua própria força. Por quê? Porque quando a minha presença está, a porta se abre. Eu não sei para quem é nessa manhã, mas eu sei de uma coisa: se você crer, já diga um amém aonde você estiver. Deus vai abrir a porta para você, porque a presença está presente. Oh, aleluia. Jesus está dormindo. Mas só, pastor, que não dá mais para controlar a situação. Não dá mais para controlar a tempestade. Não dá mais, tem forças mais para continuar dominando aquilo que não pode ser dominada. Oh, aleluia. Mas só que eles vão entender uma coisa: que eles não estão sozinhos na tempestade. E Jesus falou comigo muito forte nessa mensagem. É que a situação não está dentro do barco. A situação está fora do barco. É por isso que Jesus está dormindo. Porque ele sabe que a situação e a gravidade não está dentro do barco, mas fora deles. E os discípulos estão aperreados. E eu me perguntando, e eu imaginando os discípulos dizendo entre si: como ele pode dormir se a dificuldade está grande? Quando ele pode dormir se a luta está gravíssima? O barco não avança. A gente recebeu uma promessa para avançar para o outro lado, mas só que não dá. A gente não tem mais força, mas Jesus dorme. Jesus está dormindo. Como isso é possível? Se as ondas estão e as águas estão invadindo o barco e Jesus dormindo na almofada. Mas só que os discípulos vão ter que cair entre si. Jogar a situação para ter que passar para Jesus. E os discípulos observam. E os discípulos despertam. Desperta justamente Jesus Cristo. Mas só que eu falei, é que ele está dormindo como homem e dormindo como Deus. Ele está sendo despertado pelos discípulos como homem e despertado como Deus. Jesus se levanta por eles como homem, mas também como Deus. Jesus está se levantando e olhando para eles como homem, mas também como Deus. Mas só que no versículo 39, Jesus ele vai despertar. E Jesus ele vai repreender, não só como um homem, mas como Deus. Porque voz humana não domina dificuldade nenhuma. Porque voz humana não vai acalmar a situação. Porque voz humana não vai tranquilizar nada.
que vai fazer repreender o vento e aquietar o mar é justamente a voz daquele que criou os céus e a terra. Eu tenho uma palavra para você nessa manhã. Deus está dizendo: eu me levantei como homem, mas também como Deus. Mas a minha voz não é de só como homem, a minha voz é como Deus, que vai fazer acalmar a tua tempestade. Márcio, está grande a tempestade, mas ele vai repreender. Márcio, está difícil a tempestade, mas Jesus vai acalmar. Márcio, eu não consigo avançar. Jesus está despertando por você nessa manhã. Ponto e final. Jesus está despertando na tua casa. Jesus está despertando na tua família. Jesus está despertando na tua causa nessa manhã. Jesus se levanta, pastor. E é como se imaginasse Jesus olhando para a situação. Jesus olhando para o vento, olhando para o mar, tudo agitado. Mas só que me chamou algo a atenção, é que os discípulos saem da frente para ficar atrás. Porque quem está tomando a situação agora não é qualquer um. Eu vou repetir para você dessa manhã. Quem está tomando a situação agora não é qualquer um, é Jesus. Porque Ele foi despertado. Ele se levantou por você. E Ele vai agir por você. Oh, glória. Jesus, Ele está observando a situação e os discípulos estão na polpa. E na polpa é o melhor lugar para estar. Na polpa é o melhor lugar para descansar. Na polpa é o melhor lugar para dormir. Porque Jesus, Ele está tomando conta da situação e da gravidade. E isso me chama a atenção. É que vento não tem boca e vento não tem ouvido. Mar não tem ouvido, mas obedece à voz daquele que manda. Porque aquele que se levanta é maior. Aquele que se levanta é poderoso. Aquele que se levanta, Ele pode fazer. Porque a sua voz é a voz de Deus. Ele vai fazer aquilo que você não consegue mais fazer. Jesus, nessa manhã, está tocando no teu coração aonde você estiver. Jesus está dizendo: eu estou despertando por você, eu estou agindo por você, eu vou trabalhar por você. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está se levantando. Jesus está agindo. Jesus, Ele está trabalhando na tempestade. Porque tem situações na nossa vida que a gente não tem mais conta. A gente não mais domina. A gente não tem mais força. Mas nessa manhã vai cair como um bálsamo na tua casa. Nessa manhã Deus vai dar um livramento na tua vida. Nessa manhã, meu caro ouvinte, Deus está justamente com você no barco. Porque a promessa não é para morrer no barco, e nem muito menos para morrer na tempestade. A promessa é para estar no outro lado. E no outro lado tem novidade. No outro lado tem novidades. Eu já estou encerrando nessa manhã. Aonde você estiver conectado nesse canal, aonde há um rio de bênção para a tua vida, aonde você estiver ouvindo aquele que não seja evangélico,
aquele que está desanimado e muito menos triste pela alguma coisa, vai agora Deus te dando um livramento. Jesus agora lhe está dando oportunidades para você, meu irmão, minha irmã, a despertar eles, a ir até Ele na polpa, porque você não consegue mais dominar aquilo que você pensava que podia. Nessa manhã, eu quero te convidar, aquele que quer aceitar Jesus, aquele que quer seguir junto com Ele, aquele que quer estar perto dEle, até você que nunca mais falou mais em línguas estranhas, Jesus agora Ele vai tocando na tua vida, Jesus agora vai tocando na tua família, Jesus agora eu creio que Ele vai te renovar, vai te encher, vai te capacitar, meu irmão, minha irmã. Jesus Ele vai te encher com a graça nessa manhã, porque Jesus Ele é livramento pelo dia, Ele é livramento pela tarde, Ele é livramento pela noite. Jesus Ele ainda tem projeto, meu irmão, minha irmã, que você está afastada, está longe da presença. Jesus ainda tem promessas, porque a tua chamada não é estar na margem, a tua chamada é para estar no outro lado. Você que quer aceitar nessa manhã a estar junto com Ele, para viver com Ele, para estar perto dEle, vai dizendo: eu quero Jesus nessa manhã. Vai dizendo, escrevendo aí embaixo, dizendo: Márcio, eu quero aceitar Jesus nessa manhã. Márcio, eu quero renovo de Deus nessa manhã. Márcio, eu quero ser cheia nessa manhã. Márcio, eu quero um renovo nessa manhã. Espírito Santo de Deus, visita agora, enche agora, salva agora, dá livramento agora. Espírito Santo, vai enchendo aquele coração vazio, aquele coração vazia, vai Deus tirando toda ferida, todo desânimo, tudo aquilo que veio sobre a tua filha e teu filho. Vai tocando agora, Jesus. Vai enchendo agora, Jesus. Vai batizando agora, Jesus. Aonde tiver, porque Jesus ainda batiza na live, Jesus ainda salva na live, Jesus ainda restaura na live, Jesus ainda visita na live. Vai agora, Jesus. Visita agora, Jesus. Espírito Santo de Deus, vai enchendo, vai capacitando, vai, Senhor, restaurando essa vida que estava desanimada, que estava abatida. Vai enchendo com tua unção agora. Agora, nessa manhã é livramento. Nessa manhã é preenchimento do Espírito. Nessa manhã é preenchimento da graça. Nessa manhã Deus quer te salvar, dizendo: filha, eu tenho o melhor para ti. Eu tenho o melhor para a tua vida. Eu tenho o melhor para a tua casa. Eu tenho o melhor. Agora, Jesus, eu creio, Jesus, como na vida daquele homem centurião que procurou Jesus, e quando Jesus estava perto dele dizendo: ei, eu vou para a tua casa, mas ele disse: olha, eu não quero que o Senhor vá para a minha casa, mas só basta uma palavra para o Senhor fazer. E nessa manhã só basta uma palavra. Só basta uma palavra para Ele salvar, para Ele curar,
para Ele libertar, para Ele te encher. É só uma palavra nessa manhã. Eu não sei como você acordou nessa manhã, eu não sei como você está assistindo essa live nessa manhã, mas uma coisa eu sei: se Jesus está contigo, fica tranquilo. Se Jesus está contigo, fica tranquila, porque Ele vai levar você até a outra margem.